E aí, jogadores, segue mais um trabalho finalizado, Arcade Wood Tricks, madeira aparente, resinada e envernizada. Tampa de encaixe rápida e magnética, saque rápido do joystick, Raspberry com manutenção rápida. Esse modelo já está atualizado o conector USB, com um recuo para não quebrar o conector. Valeu? Até o próximo trabalho.